Caio Blinder, aquela história, eu moro numa casa, não gosto do meu vizinho, eu construo um muro e dou a conta pra ele. Legal, né, Caio? Bom dia. Buenos dias, o vizinho é o México. Bom dia, pessoal. Léo, é essa a ironia de toda a história. Bem, finalmente, o Trump, você pode chamar o Trump de um demagogo, mas ele cumpre algumas promessas. E a promessa é a construção do muro. Foi, desculpa o trocadilho do muro, pedra de toque, né, de sua campanha eleitoral. E o México é o foco da política mais nacionalista do Trump, que reúne a questão de imigração com o muro e a questão da guerra comercial, realmente para trazer empregos e fábricas de volta para o país que estão no México. Então, realmente, o México está em ebulição. Bem, o Trump sabe que será complicado cobrar o muro do México. O México realmente adota uma posição cada vez mais nacionalista. Esse é o perigo de nacionalismo, você tem uma guerra de decibéis, os países são tomados por um fervor patriótico. Ontem à noite, o presidente mexicano Peña Nieto, que não é muito popular, fez um discurso dizendo que não vai pagar o muro e que vai rever o que vai fazer. Bem, o que o Trump fez ontem foi bem Trump. Ele humilhou o México, porque o ministro das Relações Exteriores e da Fazenda do México estão em Washington para a primeira reunião bilateral e está programada uma visita do Peña Nieto, terça-feira que vem, para Washington, para se encontrar com o Trump. Agora ele pode revisar a ideia dessa visita. Então, o México está numa situação de alta instabilidade e alta indignação. E o Trump está fazendo o que ele prometeu. Ele começou a campanha dele investindo literalmente contra o México, quando ele desceu da escada rolante na Trump Tower, dizendo que os mexicanos eram estupradores, criminosos, drogados, e que precisava fechar a fronteira. É complicado. Meu último comentário, antes de alguma outra pergunta, a ironia é o seguinte: custar um muro, primeiro, é muito caro, e talvez seja inviável em várias partes da fronteira, de 3.000 quilômetros. Não é à toa que o decreto do Trump fala em construção de barreiras físicas. Então, por essa lógica, é tão caro que talvez o Trump podia terceirizar para o México a construção do próprio muro. Ia ser mais barato. Tudo no México é mais barato para os americanos, essa é a ironia. Então, o próprio México pode dar mão de obra e cimento para construir um muro. Agora, Caio, o mercado financeiro aí nos Estados Unidos está reagindo bem a todas essas medidas anunciadas por Trump, principalmente esse imediatismo de estimular crescimento, reduzir impostos. Claro. Agora, isso tem alguma repercussão na avaliação geral da população? Tem. Se você pensar a curto prazo, quem é a favor do Trump, como quem é a favor do Brexit na Inglaterra, na Grã-Bretanha, fica eufórico com o curto prazo, né? A gente sabe, Denise, que mercado financeiro é um pouco míope, né? Eles pensam muito... Por isso que eu estou perguntando da população. Não, tem. Isso ajuda o Trump. Com medidas, ele é muito efetivo, né? E vem aí um PAC, talvez, né? Um programa dessa, como chama? Aceleração de crescimento. Né? Infraestrutura, né? Infraestrutura. Nós já vimos essa história no Brasil, né? A gente vê essa história. Essa euforia, essa exuberância irracional de mercado é normal. E, de fato, o Trump, a curto prazo, ele é bom para os atores econômicos, especialmente Wall Street. Claro que ele é bom. Ele promete menos imposto, depois como você vai pagar a conta? Eu dei agora, estou falando do muro. O muro pode custar entre 15 e 40 bilhões de dólares. O Trump anunciou também um congelamento de contratação de funcionários públicos. Ao mesmo tempo, ele fala que vai precisar contratar mais 5 mil agentes de fronteira e mais 10 mil pessoas para o serviço de imigração. Ou seja, a matemática não bate, mas a curto prazo isso de fato vai funcionar. E lembrando o seguinte, Obama foi muito bom para o mercado financeiro também. Até aí é independente de quem está no poder. O índice Dow Jones dobrou no governo Trump, do governo Obama. Então, tá aí tudo bem. Mas a curto prazo, sem dúvida, é uma ótima jogada de marketing para o Trump. Ele pode apregoar, fui eu que trouxe os 20 mil pontos no índice Dow Jones, marca histórica. Oi, Caio, a Vera, tudo bem? Tudo bem. Uma coisa que ninguém consegue me explicar, eu leio todas as reportagens a respeito do muro e ninguém explica como ele pretende fazer o México custear essa obra que o México não pediu, não quer e não tem responsabilidade alguma pela contratação. Nenhum organismo internacional vai arbitrar uma disputa como essa. Tem alguma discussão sobre isso já aí? Não, tem. Aliás, em termos legais é complicado. Você tem tratados bilaterais, não é tão simples construir muro, mas em termos do pagamento disso, ele pode pular cerca, digamos assim, para conseguir isso.
Tipo, uma fonte de divisas muito importante para o México são as remessas de imigrantes legais e ilegais mexicanos aqui para suas famílias no México. Ele pode controlar isso, ele pode cortar ajuda financeira, algum tipo de assistência que há para o México. Você não pode simplesmente forçar o México de forma voluntária, não vai pagar esse muro. Você vai se evadir de maneiras de fazer esse pagamento, e não é à toa que o Trump, ontem numa entrevista, ontem à noite à televisão, ele disse, não, numa fase inicial, você, contribuinte americano, vai pagar pelo meu muro. Mais tarde a gente vai dar um jeito e o México vai pagar. É uma questão agora de impor a sua vontade política e ver que tipo de situação você vai forçar o México a fazer. O México está numa situação muito complicada. Ele é muito mais dependente da economia americana do que o contrário. Então o México pode ser forçado, numa negociação realmente truculenta, a fazer algumas coisas. Agora, no final das contas, a ironia é o seguinte, o Trump não quer imigrantes mexicanos nos Estados Unidos. Quanto mais piorar a situação econômica e política do México, mais gente do México vai querer vir para onde? Para os Estados Unidos, especialmente com a economia aqui bombando. Essa é a ironia. Ô Caio, o que se fala é que o presidente gostaria de alterar algumas tarifas tributárias de produtos envolvendo os mexicanos e aí indiretamente seria feito o pagamento. É mais ou menos isso que estão pensando, né? É uma das maneiras, você tem várias formas de fazer isso. Mas aí, essa que está a ironia, né? Quanto mais fraco fica o peso mexicano, mais tentador é para uma empresa americana fazer o quê? Investir no México. Então a economia, a Denise pode explicar isso melhor do que eu, até essa ironia de tudo isso. E resta saber até que ponto as empresas americanas vão tomar suas decisões econômicas em função do fervor nacionalista. Até agora, uma outra empresa se submeteu às pressões tuiteiras do presidente Trump e falou, não, eu vou trazer a fábrica que eu construí no México, não vou mais construir, vou construir aqui, vou trazer 700 empregos. Mas, em geral, eram medidas de longo prazo. E a longo prazo é uma questão de fazer a conta. Onde que é mais barato você construir um carro ou fabricar um carro ou fabricar um ar-condicionado? Mas se vier essa redução pesada de imposto, pode até surtir algum efeito nessa atração de empresas, né? A chamada guerra fiscal que nós temos aqui no Brasil entre os estados, mas em alguma medida pode funcionar, mas Caio? O Trump faz o contrário, não é que ele vai baixar os impostos, ele ameaça aumentar o imposto de quem vai investir lá fora. Ele joga nos dois lados. Ô Caio... Não, e só pra gente fechar, pra você falar um pouco sobre a política de armas dele, chegou agora há pouco uma informação de que uma jovem de 12 anos e mais 5 pessoas foram baleadas durante uma vigília em Chicago, em homenagem a uma vítima de arma de fogo, e esse ataque a tiros ocorreu em um restaurante de um bairro muito conhecido no caso de Chicago. Qual é a política de armas dele? Ele diz que vai investir pesado nisso, qual que é a postura dele? Calibre grosso, claro. O Trump é um grande aliado dele na campanha eleitoral, foi o grande lobby das armas, a Associação Nacional do Rifle. Ele tem uma política que você tem o direito praticamente incondicional de portar armas. Ele acha que o país tem que jogar mais duro na questão de lei e ordem, ele se comporta como xerife. Ironia é que ele, no discurso de posse, ele disse, eu vou entregar o poder ao povo, eu quero entregar o poder de Washington aos estados. E as cidades. E, no entanto, anteontem ele tweetou dizendo que se Chicago não resolver o problema da violência, uma cidade violenta, ele vai mandar como diz em inglês, os feds, né? Ele vai mandar o Estado, a União, de alguma maneira, FBI ou tropas, não sei o que, é um pouco bravata, ele não pode fazer isso, mas essa questão de política de armas e de crime, em geral, é uma questão local, né? Uma questão municipal e estadual. Mas sim, são tempos realmente de discurso de lei e ordem, e veremos mais uma linha dura. Isso é o Trump. Nesse ponto ele não é demagogo, ele está cumprindo o que prometeu. Bom trabalho, Caio. Até mais tarde. Hasta luego.